Queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui com o nosso amigo e pastor, Valmir Penco. Amém, bom dia. Para conversarmos e falarmos um pouco da vida do homem por trás do pastor, Valmir. Valmir de quê? Valmir Silva Penco. Valmir, eu queria começar sabendo um pouco de como foi a sua infância. Você já nasceu em berço evangélico? Não. A minha infância, irmão, foi de algo assim muito difícil. A minha infância, ela só foi desenrolar mesmo, a chegar ao meu conhecimento de como foi minha história. Eu já estava com 16 anos de idade, porque eu cresci no lar adotivo. E por mais que a minha mãe adotiva, ela me contava sobre a história, não tinha assim a real situação do que aconteceu de fato. Então só quando eu cheguei aos 16 anos que eu pude começar a juntar as peças do quebra-cabeça. O que chegou ao meu conhecimento foi o seguinte: minha mãe casou, foi morar em Brasília com meu pai. Chegando lá, teve 4 filhos com meu pai. Quando eu nasci, já estava com 18 meses de idade, meu pai, sem separar da minha mãe, casou com outra mulher. É uma situação. E a irmã mais velha, tinha 8 anos na época, ela viu e contou para minha mãe. Quando contou para minha mãe, aquele sentimento de indignação, repúdio, a fez que ela juntasse tudo que tinha dentro de casa, vendeu a preço de passagem para poder voltar para o Rio de Janeiro. Inclusive, ainda falta algumas partes da minha história para que eu possa saber de fato, concreto, o que havia acontecido. Mas em um diálogo rápido com a minha irmã, agora depois dos 30 anos, ela me disse que houve um período lá na minha primeira infância, quando chegamos no Rio de Janeiro, que foi necessário minha mãe ficar um período na rua, na praça, né? Ela foi moradora de rua? Houve esse período, segundo a minha irmã, porque eu não lembro. Sim. O que eu pego como início da minha história é o que a minha mãe adotiva vai contar. Que ela contou quando ela me buscou onde a minha mãe estava, no lar a qual a minha mãe estava já, depois de estar em lugar tranquilo, que a minha mãe, em ato de desespero, sem poder cuidar das 4 crianças, a minha mãe, ela doou 2 filhos para famílias bem próximas, parentes, 2 foram para o orfanato. Já houve a separação dos filhos. Dos 4. Ao meu conhecimento, segundo a minha mãe adotiva, minhas irmãs, disseram que eu estava em um estado tão ruim, magro, cheio de feridas, que eu não poderia comer comida forte. Então vivia naquele negocinho bem ralinho ali para não me matar. Interessante também, vale colocar aqui, que essa mulher que eu chamo de mãe, que me adotou, que me colocou no seio da sua família, que teve esse sentimento de afeto, afetividade ali comigo, né? Ela havia perdido 3 meninos, 3 no ventre, depois de nascido, recém-nascido. Ou seja, ela pegou alguém para cuidar, que estava ruim também a situação, e já tinha um histórico de perda. Isso agrava, eu entendo que isso agrava, né? Com certeza. Mas aí eu fui ali crescendo no seio dessa família, né? E o que aconteceu, irmão? Minha mãe, essa mãe adotiva, nunca me escondeu, portanto que quando eu tinha 7, 8 anos, ela fazia questão de eu ir na minha mãe materna, a que me gerou, fazer questão de me levar, né, até os meus irmãos, fazer questão de trazer os meus irmãos para ficar comigo. Ela não escondeu esse fato, ela não teve aquele sentimento, né, de eu protegi, eu cuidei, agora é meu, é exclusivamente meu, não quero contar com a família que ele nasceu, é só meu. Não, ela teve essa hombridade, essa humildade de deixar a minha família, né, ter contato comigo.
E o que aconteceu? A parte religiosa veio desde a infância, né? Porque, embora que me adotou também, cultuasse pelas religiões afro, ela tinha temor e conhecimento pela Igreja Católica. Então, nessa comunidade onde eu cresci, em Belford Roxo, tem uma igreja até hoje, no alto da comunidade, e lembro que a minha mãe recebia em casa, na época de Natal, que veio o menino Jesus, né, o presépiozinho, bonitinho. Então ela recebia as irmãs acendiam uma vela e aquilo ali... Uma procissão. Isso, aquilo me chamava atenção, né, que passava 7 dias na casa da pessoa, depois ia para outra. E aquilo começou a despertar em mim esse lado, esse interesse pela fé. Portanto, que com 8 anos eu estava fazendo o catecismo. Dia de sábado eu conseguia trocar a pipa e a bola pela igreja. Com 8 anos de idade eu gostava daquilo. Então eu estudei, fiz a primeira comunhão, fiz as aulas do chamado Crisma, né? Logo depois eu conheci um projeto da Igreja Batista chamado Embaixadores do Rei. E eu lembro que eu ficava refém que eu digo assim no bom sentido, das pessoas que iam para essa Igreja Batista, que era longe, eu não poderia atravessar a rua ainda, então eu ficava ali meio que preso a esperar alguém estar indo para poder acompanhar, para poder ir. E isso foi até a minha infância, rompi a infância, a juventude, a adolescência, tudo nesse contexto, né? Lar adotivo, conhecendo a minha família que me gerou, meu pai morando em Brasília, e eu ali crescendo no lar adotivo. E eu pude perceber também que a minha mãe casou de novo, teve mais 4 filhos. Ele é grande. Grande, são 10 irmãos, né? Teve mais 4 filhos. E o que aconteceu? Os 3 que estavam fora voltaram para o lar, só eu que permaneci fora. Fiquei fora desse lar adotivo, porque eu fui sempre envolvido com muito amor, muito carinho. E eu faço hoje a defesa da adoção, porque eu nasci no lar adotivo, eu cresci, melhor dizendo, no lar adotivo. Então eu faço essa apologia, defendo a causa da adoção. Os pais, tem pessoas hoje que têm esse sentimento de eu não posso ter filho, então não vou adotar também ninguém, que filho dos outros não dá certo sim. É só você amar, criar com carinho, conduzir da forma certa que a criança cresce, a criança não se desvia, a criança desenvolve, e lá na frente essa criança, depois de estar dando frutos, ela vai reconhecer o lar adotivo. É só colocar no caminho certo. E a minha mãe adotiva sempre fez isso de excelência, entendeu? Eu percebi que, nas tuas palavras, o maior trunfo da sua mãe adotiva sempre foi a verdade. Sim. E a verdade conduziu a sua vida. A verdade que a minha mãe pregava, ela me deu base para a vida. A minha mãe, essa verdade que você fala, que ela sempre sustentou, ela sempre foi muito forte no lar que eu cresci. A minha mãe era do tipo do seguinte, ela não mascarava a situação. Se ela não tem condições de dar um videogame, ela chega e fala, cara, eu não tenho dinheiro. Eu cresci num contexto ali, embora fosse uma comunidade muito humilde, está lá até hoje, um povo muito humilde, muito educado, mas muito humilde, de que os que se destacavam ali conseguiam comprar um Nikezinho bonito, uma roupa bonita. Minha mãe chegava e falava, não tem dinheiro para isso. Não dá para comprar. Ela confrontava com a verdade é essa, não tenho dinheiro, sou eu que sustento lá. Ela também é solteira, com 2 filhas. Sim. E essa verdade que eu cresci, que poderia trazer uma revolta para dentro de mim, ou seja, eu saí de um lar conturbado, fui ao extremo, do extremo fui adotado por uma família que também não tinha condições, poderia ficar revoltado ali, mas tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. A 100 metros da minha casa era boca de fumo. Eu via amigos meus que jogavam bola comigo, soltavam pipa morrendo, perdendo a sua vida, saindo para roubar. Então isso poderia ter ganho forças negativas dentro de mim, mas só que é o contrário, foi ganhando as forças positivas. Foi me ajudando cada vez mais. E isso ali eu
sinto assim que já era o agir de Deus, entendeu? Já era Deus operando. Né? Porque a grande verdade também é que algumas pessoas preferem pegar o problema e transformar num problema maior. Sim. E eu estou vendo que você, quanto a sua mãe adotiva, preferiram pegar o problema e transformar isso em solução. A educação dela é refinadíssima. Minha mãe não sabia ler. A que me adotou não sabia ler. Ela não sabia escrever. Só que ela criou 3 filhos. Né? Eu adotive 2 filhas. Uma é formada em pedagogia. Ela é vice-diretora de um colégio. Não posso botá-la como vice-diretora, mas é alguém que pelo menos deu aula por 20 anos, ou seja, uma analfabeta que formou uma filha professora, hoje é formada em faculdade. Tem eu também, que fiz a minha, tem a minha irmã, que é a do meio que nós chamamos, que também trabalha num colégio. Todos 3 formaram famílias. Hoje, cada um tem a sua responsabilidade, ninguém teve o declínio para o mal, né? Todos ali bem doutrinados por uma matuta que veio da roça, lá de Espírito Santo, veio para o Rio, resolveu lutar no braço sem estudar, trabalhou como borracheira. Ela ajudava lá na borracharia da garagem dos ônibus, limpava ônibus, depois foi trabalhar no lar como doméstica. Hoje ela já dorme no Senhor, mas eu lembro que no dia que ela faleceu, que nós fomos ajustar a funerária, fomos fazer o ato fúnebre dela, perguntamos o valor de quanto seria para poder fazer toda a cerimônia. Uma instituição falou assim, ela já pagava o dela, estava em dia há mais de 25 anos, ela pagava isso. E não precisa, não tem custo nenhum, inclusive ela tem direito a 2 coroas de flores, ou seja, ela era tão concreta, tão firme naquilo que ela fazia, que nem dívida ela deixou. Nem os filhos gastaram do bolso para enterrar o corpo dela, ela deixou pago o próprio enterro dela. Pastor, eu queria falar um pouquinho da família, da onde o senhor chegou hoje. Hoje o senhor é casado? Sim. Já tem filhos? Tenho uma filha. Uma filha? Sim. Como é que foi esse encontro? Onde foi esse encontro? Rapaz, ela também é pastora? Sim, pastora Tatiana. Então, quando eu cheguei aos 19 anos de idade, 18 para 19, então eu entrei para o quartel. Só que aquele contexto do quartel, você sabe que é terrível. Com essa rapaziada que gosta de um futebol, cerveja, né? Uma bagunça, baile funk, pagode. E eu saí desse contexto da infância, juventude, igreja, casa, amigos do bairro próximo, e entrei no contexto do quartel. Quando eu entrei no contexto do quartel, automaticamente da infância, da juventude foi saindo, porque eu fui cada vez mais me relacionando com a galera do quartel. E não durou um ano. Eu saí da igreja, fui seguir minha carreira militar, fiquei lá por 7 anos. E quando eu estava com 24 anos, eu lembro até hoje, por 24, não, havia completado 25 anos, eu conheci minha esposa. Conheci minha esposa na internet, cara. Na época, MSN, Orkut bombava, né? Sala de bate-papo, era top na época. Aí conheci minha esposa, marquei na Via Show com ela. Aí, lembro que havia passado alguns dias do meu aniversário, e lá tive o primeiro encontro com ela, no dia seguinte, segundo encontro, e hoje já são 14 anos que eu estou com ela. 14 anos de casado. 14 anos. Relacionamento bacana. Casei, só que é aquilo, eu conhecia a fé, ela não conhecia. E eu afastado, pretendia nem tão perto voltar para Jesus, ou voltar para a fé, né? Porque Jesus, o desviado não, aquele que está afastado, ele sempre diz que tem Jesus no coração, mas ele está fora do caminho, mas sempre dizendo, eu tenho Jesus no coração. Isso é importante o senhor falar, porque muitas pessoas costumam dizer, eu creio, mas eu não prego aquilo que Deus me manda fazer. Então é muito fácil dizer eu creio, é muito fácil dizer, não, eu amo a Jesus,
mas não tem aquele segmento, não tem o caminho com Cristo. Está sem doutrina, está sem pastor, está sem igreja, está sem segmento, está solto. Dizem agora que é a igreja orgânica, né, no presente de templo. Isso é terrível. Então ela, minha esposa, em meio às crises do relacionamento, né, depois de ter engravidado já, com a minha filhinha, ela começou a buscar na fé a resposta de muita coisa que estava acontecendo no nosso contexto de vida. Né? Ela começou a frequentar a igreja, começou a buscar, começou a virar uma mulher de oração. Né? E aquilo ali para mim era novidade, que embora eu conhecesse a fé, eu não conhecia a fé a qual ela estava se envolvendo, que é a fé pentecostal. Né? A minha sempre ali da católica para a batista, ou seja, ou você está muito preso aos dogmas ou você está muito preso ao estudo da palavra. Né? É verdade. A primeira fé que eu tive foi presa muito aos dogmas, aos paradigmas, e a segunda fé muito preso ao estudo da palavra. Então esse ambiente pentecostal eu não conhecia, e ela começou a buscar. Portanto que a primeira vez, eu lembro com muito carinho, né, que quando ela foi orar pela minha vida, a gente estava na casa da minha irmã mais velha, do meu lar, da minha mãe que me gerou, entendeu? Não da adotiva, da que me gerou. Eu estava lá visitando, ela também é uma mulher de fé, e inclusive quando eu cheguei lá, ela colocaram um DVD de pregação para eu assistir, de alguém muito bom de ouvir, eu ouvi fora do campo da fé. Então quando foi orar, ela veio naquele mover espiritual do campo pentecostal, né? E eu achei aquilo um absurdo. Portanto que eu falei com ela que essa igreja está te deixando maluca, cara. Ela começou a chorar, ficou revoltada comigo nesse dia. Mal sabia ela que dentro de 2 meses eu teria um retorno, né? E assim foi como eu a conheci, minha esposa. Foi num baile funk, muito bom, dançando. E é assim que Deus faz, né, pastor? Tira a gente de algumas determinadas situações e nos presenteia com uma vida digna, vida de honra. Verdade, irmão, verdade. E assim, acreditei que a obra da fé, ela ajuda muito, sempre acreditei muito nisso, que a obra da fé, ela ajuda muito o ser individual, né, a se encontrar, a buscar os seus porquês, né? E eu pude perceber que é muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar. Não estou falando hoje como um pastor, mas como alguém que viveu as experiências da fé. Como eu cresci no lar adotivo, a minha vida estava toda enrolada. Eu não sabia o que estava por vir, a que níveis eu ia enfrentar no grau da dificuldade, no âmbito da família, no seio, no contexto, o que eu estava passando, por que aquilo. Eu achei muito que a minha vida era resumida naquilo que eu estava vivendo, aquele ambiente de eu, minha esposa, a minha filha, Dia das Mães, vou na mãe adotiva, vou na mãe que foi a minha gestora. Minha vida é resumida a isso. Aí quando o Espírito de Deus, o Deus, começou a trabalhar em mim, aí sim eu pude perceber as lacunas que havia na minha alma, né? O que Deus de fato estava trabalhando em mim. Nesse contexto da fé que eu pude ver, abrir meu coração, o entendimento para saber. Portanto que em 2014, depois de ser impulsionado, né, pela fé, eu liberei o perdão para o meu pai, jamais havia visto, tinha 8 meses a última vez que eu vi, 8 meses de idade, já estava com 32 anos de idade. Bastante tempo. Bastante. Eu fui em Brasília. Consegui o contato de uma tia minha, que morava com ele na época. Fui em Brasília, cheguei para conhecê-la. Pelo telefone, minha tia havia me dito como ele estava. Falou: teu pai, ele é fruto de milagre. Teu pai agora está na fé também. Eu falei: que bom, mas sem sentimento nenhum por ele. Né? Aí a minha tia falou: seu pai teve 5 AVCs, 3 no mesmo dia. É a mão de Deus que o sustém de pé. Aí eu comecei a entender que eu precisava fazer esse encontro com ele antes da partida dele. Né? Ganhei da minha tia uma passagem de avião, fui conhecer meu pai.
conheci meu pai, passei lá um final de semana com ele e tal, fomos na igreja juntos, oramos juntos, orei muito pela vida dele, pela saúde dele, né? Voltei para o Rio de Janeiro, sempre mantendo contato com ele, com a minha tia. Só que eu sempre resisti, só preciso ser honesto comigo mesmo, eu sempre resisti ao reencontro do meu pai com a minha mãe, mesmo crente em Jesus Cristo, mesmo pastor na casa do Senhor, eu sempre resisti. Por isso que eu falo que nós somos falhos, né? Nós não temos jeito, somos falhos. Por mais que você tenha um cargo espiritual na igreja, que é de um discipulador, alguém que é formador de opinião, alguém que é um doutrinador, né? Traz as doutrinas bíblicas para o povo, você sempre tem uma resistência. Isso é importante de falar, porque muitas pessoas que estão nos assistindo Sim. têm essa visão de pastor, ele não erra, ele não tem problema. Não. E está aí mais uma vez provado que antes de ser pastor, existe o homem. Sim. E o homem é falho. De fato. Então, você que está aí nos assistindo, toma esse exemplo para a sua vida, porque às vezes você pode estar passando por um grande problema, mas está aí, ó. Olha o tamanho do problema, desde a infância até aqui, e está aí, homem feito e realizado. Eu agradeço a Deus por isso, porque Ele me inseriu nesse contexto de história, me permitiu ser um canal dele para poder desfazer essa história, né? Como eu falei, eu tinha uma resistência da minha parte, só que agora a tecnologia lhe aproxima um pouco. Facilita bastante. Meu pai, dentro das dificuldades dele, acesso à internet, ele conseguiu contato com uma irmã minha. Essa irmã, que não teve resistência nenhuma, fez o link, ligou a minha mãe com meu pai, e deixou os dois se desenrolar. E a minha mãe, por incrível que pareça, casada, depois de 28 anos, o que ela casou posteriormente, a chegada dela no Rio de Janeiro, passou com ela um período de 28 anos, que teve mais 4 filhos, né? Ele faleceu, né? Faleceu, deixou até a aposentadoria para minha mãe. Minha mãe hoje é pensionista dele, né? E a minha mãe, livre do casamento, resolveu perdoar o meu pai. E eles ficaram nesse contato ao ponto de meu telefone tocar, minha tia de Brasília dizendo: ó, seu pai está aqui louco. Por quê, mãe? Quer ir embora para o Rio de Janeiro? Por quê, tia? Quer ir embora para o Rio de Janeiro, quer encontrar sua mãe. Eu fiquei assim assustado. Minha mãe vai matar ele aqui. Não, ela falou que vai cuidar dele. Eu falei, sério? Fui na casa da minha mãe falou, não, eu vou cuidar dele, embora ele tenha feito tudo isso comigo, mas aquilo que Deus me deu, eu vou cuidar. Eu falei, então tá bom, vou lá buscar meu pai. Fui, peguei meu pai, trouxe meu pai para o Rio de Janeiro. Meu pai hoje está com a minha mãe, aqui até ontem à noite eu estava lá na casa dos dois, e vive uma vida de casados. Então lá, bem tranquilo, oramos junto ontem, pedi ao Senhor que cuide da saúde dela, que cuide da saúde dele. Hoje ela tem 68 anos, ele tem 65 anos. Mauro, para encerrar a minha história, para encerrar, eu já orei ao Senhor e falei assim: Senhor, se o Senhor me levar hoje, eu vou com o sentimento de tudo que o Senhor me confiou, eu fiz. Eu fui em Brasília, peguei meu pai, trouxe para minha mãe. No dia que eu cheguei com o carro na frente da casa dela, ela saiu no portão, o primeiro contato visual, depois de 38 anos, contato visual dos dois. Minha mãe olhou no olho dele e falou assim: eu sabia que você um dia viria bater no meu portão de novo. O que Deus me deu nunca sairá da minha mão. Que forte isso. Ela falou, eu olhei e fiquei assustado. Então a base da minha família, da minha vida, da minha estrutura como homem, pastoral, como pastor, como amigo, está pautada nesse contexto de vida. Alguém que me ensinou o caminho da verdade, alguém que por trás de tudo isso, depois de ser abandonada
superou, deu a volta por cima e hoje tem tudo o que era dela com ela de novo. Restituição de 100%. Completo. Então, não tenho do que reclamar. Agora, pastor, escutando toda a tua história, que não foi fácil, de onde o senhor veio, o que o senhor passou, a separação dos irmãos, tudo que a sua mãe teve que fazer também lá atrás, vocês moraram na rua, e aí de repente o senhor já está me falando que vocês estudaram, se formaram, todos têm família, todos voltados ao Senhor. A sua mãe cuidando mais uma vez do seu pai. Isso é muito bacana para que as pessoas que estão em casa possam ver que toda a trajetória que tinha para ser de derrota, sim, Deus transformou em vitória. Para fechar ainda muito melhor, a sua caminhada até aqui foi uma caminhada com tanta presença de Deus que o pastor presidente da nossa igreja, pastor Vanderlei Prata, sim, colocou na sua responsabilidade, sim, uma das filiais. Sim. Onde o senhor está pastorando hoje? Então, estou pastoreando a igreja Saranda Terra Ferida em Belfor Roxo. Minha família está toda lá, minha esposa, minha filha, minhas irmãs adotivas sempre vão lá. Bacana isso. Minha irmã biológica já prometeu a ida lá, meu pai, minha mãe, todos estão lá. Estou cuidando agora, o Senhor, pela misericórdia, pela graça dele, nos confiou mais de 50 famílias para poder estar cuidando. E eu costumo dizer que ali está crescendo uma geração de novos cristãos, né? Que a salinha que a gente tem lá, tem tanta criança, que para uma colocar o pé no chão, a outra tem que tirar. Eu costumo brincar com isso, né? E assim, eu faço para o Senhor aquilo que Ele fez por mim quando eu não podia fazer nada. Eu consigo ver a graça de Deus sobre a minha vida do início até o fim, né? E passarei minha vida toda dedicando ao Senhor a minha vida pelo que Ele fez por mim. Então não meço esforço, não meço tempo, não faço por dinheiro. A vocação que Ele me deu, que eu tenho hoje, inspirado pelo Espírito, para cuidar de vidas, para fazer na história das famílias o que um dia Ele fez na minha. Me sinto sim realizadíssimo, me sinto honradíssimo pelo Senhor. Ainda que Ele me dê uma família para cuidar, eu vou cuidar como Ele cuidou da minha. Muito bacana. Para honrar o nome do Senhor. E hoje o senhor tem uma filha, sim, que já nasceu num berço evangélico, já nasceu com a ideologia de Cristo. Sim, sim. Isso vai facilitar muito, né, pastor? Eu creio. Embora o Mauro, eu não faço imposições à minha filha, porque não me foi imposto nada. Se você não amar Cristo por vontade própria, se for por imposição, não dá certo. Então eu deixo a minha filha ter a infância que ela quiser. Embora eu ensine, mostre as coisas erradas para ela. Eu não sou do tipo que, se ela estiver vendo um desenho que não agrade a minha fé, eu vou lá e troco e boto algo da fé para ela. Não, deixo ela livre. Porque eu entendo que eu crendo no Senhor Jesus será salva eu, a minha família, a minha casa. Então, deixa ela ter as experiências dela com Deus, ela me vê orando, ela vê a mãe orando, ela sempre está no quadro da igreja, ela faz parte desde pequenininha da parte da dança da igreja, ela já dá aula na escolinha dominical lá para as crianças, ela tem toda uma dicção, ela tem todo um desenvolvimento para quem vale. Mas se algum dia ela falar assim, pai, vou dar um tempo, pai, deixa quietinha, eu vou respeitar com todo carinho, porque testemunho nós temos e damos. E na hora que ela falar assim, pai, agora eu quero, fala, filha, vamos embora, vem comigo. Mas o não foi presente na infância? Não. O não na minha foi vida? Presente? Não, na vida da sua filha. O senhor falou que dá toda uma liberdade, que ela, ela pode estar desenvolvendo da forma que a visão dela está conduzindo. Mas existiu o não? Só digo não para o que é errado. Sim, né? Mas existiu.
Sim, lógico. É importante a gente falar isso, porque muitas pessoas estão vivendo hoje num contexto de eu vou fazer completamente diferente daquilo que meus pais fizeram comigo. Eu sou tão grato, pastor, tão grato pelos monte de não que eu recebi da minha família, tá entendendo? Para me conduzir até aqui. Então, assim, eu acho que vale bastante a pena a gente deixar isso claro para o pessoal de casa, porque o sim é importantíssimo. Sim. É o sim que vai conduzir o caráter, ela vai dar a ela a condição dela seguir mostrando o caráter que ela vem adquirindo. Sim. Mas o não tem sua importância. Embora, Mauro, a gente quase não precisa dar não para minha filha, porque ela tem uma natureza especial. Lógico, o pai está falando, né? O pai é bom demais, né? O pai é pai, né? Mas ela tem algumas características que eu tenho como especial. Ela é manhosa, dengosa, ela tem as suas vontades, mas ela não tem aquele declínio para fazer o que não é certo, né? Tipo, esconder as coisas, omitir, mentir. Ela não tem esse princípio dentro dela, já é dela, entendeu? Para você ter uma noção, mais ou menos do que eu estou falando, quando eu ou a minha esposa, a gente está conversando e algo sai do contexto do bem familiar, ela reclama, entendeu? Exemplo, se o meu telefone tocar e eu ver que está tocando e não atender, e ela vem e fala, pai, está tocando. Eu sei que o pai não vai atender não. Ela fala, não, pai, está errado, tem que atender. Ou seja, esses princípios. Se eu alterar a voz com a mãe, ou a mãe alterar comigo, ela vem na hora e senta entre a gente. Porque ela entende que ela estando ali a gente vai parar, para respeitá-la. Então ela tem esses princípios. E acho que eu não vou ter muita dor de cabeça da minha filha. E eu já estou ensinando algumas coisas para ela. Já trato com honra, né? Aquela apresentação individual que o homem dá lugar para a mulher, já vou. Porque se ela conhecer algum menino que não tem esses princípios, ela vai deixar de lado. Vai falar, ó, para mim não serve, para mim tem que ser como meu pai me criou. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Para nós encerrarmos com chave de ouro, eu queria pedir ao Senhor que falasse para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de tudo que o Senhor viveu e aonde Deus trouxe o Senhor. Sim. O que o Senhor pode dizer para essas pessoas que estão nos assistindo e possam estar passando por algum problema, às vezes não tão grande quanto o Senhor passou, mas é uma questão pessoal, cada um vai tratar os seus problemas com um peso maior ou menor. Então, amados, eu falo por experiência de vida, né? Tenho hoje 38 anos, passei alguns apertos, passei algumas situações e eu digo, Deus tem um plano na vida de cada um. E eu aprendi pela palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda e qualquer dificuldade que surge na nossa vida, primeiro ela vem ou por permissão de Deus ou amando de Deus. Cabe quem estiver inserido no contexto saber as formas mais concretas, reais e certas de sair, desenvolver cada uma delas. Eu sei que a minha história ela não é nem um pouquinho daquela que talvez você possa estar vivendo, mas uma coisa eu te digo, se Deus fez isso tudo comigo, imagina o que Ele vai fazer com você. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você, falar com você, mostrar o caminho. E uma coisa eu tenho certeza, se você passou por um período a qual te trouxe muita tristeza, você é a chave, mestre. Você é a chave que vira. Você é que abre, é você que fecha. É você que está entre o teu passado e entre o teu futuro. É você que está no presente. Se você quiser hoje mudar, virar essa chave, o Senhor te dá essa autoridade. Se você quiser, os seus não viverão o que você viveu. Eu tenho hoje, guardo comigo e encerro a minha fala dizendo, a minha filha vai além da onde eu fui. E a filha ou filho dela vai além da onde ela foi. Porque nós somos só aquele que prepara o caminho para aqueles que vêm depois da gente.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Mauro. Obrigado pela entrevista, por esse bate-papo, esse diálogo tão sadio. Eu espero que essa mensagem, esse nosso diálogo aqui venha alcançar as pessoas que precisam ouvir de fato e voltar, desfazer o que foi feito, levantar a cabeça e preparar para aqueles que estão vindo aí depois de nós. Deus abençoe. Pessoal, aqui mais um bate-papo bem gostoso com o nosso amigo e pastor Valmir Penco. Nós que agradecemos o senhor por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui passando uma mensagem para o pessoal de casa. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Pessoal, graça e paz. Graça e paz.